Domingo passado, nós falamos aqui de algo que cantamos há pouco, que Deus, Ele nos conduz no deserto, Deus, Ele é luz na escuridão, ou seja, nós cremos num Deus que intervém, em um Deus que age na história. Eu falei que a concepção dos ocidentais é muito influenciada pela lógica grega, de conceitos, que não é errado de modo algum pensar dessa forma, houve a sua importância e existe essa importância ainda em relação à fé, mas o hebreu tem uma ideia de Deus muito concreta. Deus é o meu refúgio, Deus é o meu abrigo, Deus é o meu socorro. Ele tem a consciência de que há um Deus que interfere na história dele e acima de tudo na história do seu povo, e nós somos incluídos nesse povo. A igreja é o novo Israel de Deus, nós cremos nesse Deus que nos conduz, e nós então meditamos no domingo passado nessa intervenção de Deus na vida de Naamã, e hoje eu gostaria de falar em outra ação de Deus na vida de uma pessoa, de uma família, e por isso eu gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia em 2 Reis, nós vamos ler o capítulo 4, 2 Reis, capítulo 4, lemos o capítulo 5, hoje a gente retrocede um capítulo, 2 Reis, capítulo de número 4, nós vamos ler dos versos 1 a 7. 2 Reis 4, de 1 a 7. Esperar todos encontrarem, os irmãos em suas casas, abrirem também para nos acompanhar na leitura do texto sagrado. 2 Reis 4, de 1 a 7. Diz assim: a mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o seu credor vem levar-me meus 2 filhos para serem servos. Respondeu Eliseu: que hei de fazer? Dize-me o que tens em tua casa. Disse ela: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Partiu dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Este lhe traziam as vasilhas e elas enchia. Cheias todas as vasilhas, disse ela a seu filho: traze-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Pai, te damos graças pela tua santa palavra, pedimos nessa hora que tu venhas abrir o nosso coração para recebê-la, que tu venhas animar a nossa alma, confortar o nosso coração, venha reacender a nossa fé, falando não apenas com aqueles que estão aqui, mas aqueles que nos acompanham em suas casas, que o teu Espírito conduza esse momento para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Eu já ouvi uma pessoa dizer, certa ocasião, que parece que bênção vem de uma só, mas parece que desgraça e tragédia vem de conjunto. Vem um monte, uma atrás da outra. E é mais ou menos o que está acontecendo no relato desse texto que nós acabamos de ler. A mulher já tinha que lidar com uma dor difícil e organizar a vida depois de ter a perda do marido. Quem já teve perdas na família, e a gente está vivendo num contexto onde houveram muitas perdas em função dessa doença e tudo aquilo que está acarretado a ela, porque não é só da doença que as pessoas estão padecendo, mas de ficar em casa, de depressão, houve um número grande de suicídio, a falta do tato, do contato, isso tem gerado muitas sequelas também, o desemprego. Essa mulher está tendo que ajustar a vida dela porque ela perdeu o cabeça do lar, o chefe da casa, aquele que mantinha a casa. E não bastava ela ter que lidar com essa dor da morte, que nós sabemos como é terrível, como é difícil, ela tinha que lidar agora com uma dívida que ele havia deixado. Então havia um prejuízo financeiro, havia uma dificuldade, uma crise muito grande que era impossível dela pagar. E por conta da crise,
Uma outra consequência era que os seus filhos seriam levados escravos. Naquele contexto, quando você devia e não tinha condição de pagar, você ou seus filhos se tornavam escravos. E a única possibilidade de você sair dessa situação era se alguém pagasse a dívida para você, ou você esperar o ano do jubileu, que acontecia a cada 50 anos, onde havia o cancelamento de dívidas. Quando a gente abre a Bíblia em Levítico 25, você lê sobre o ano do jubileu. O ano do jubileu que Jesus anuncia em Lucas 4, quando é aberto o texto de Isaías, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, dar visão aos cegos. E aí ele fala no finalzinho, anunciar o ano do jubileu, o ano aceitável, o ano da graça, o ano da libertação, o ano do cancelamento de dívidas. Então você imagina se de repente o ano do jubileu estivesse muito próximo, e ela ia ter que praticamente ver os filhos dela escravos até a velhice, muitos anos. Então a situação dela não era fácil. A perda do marido, a crise financeira e agora o risco de perder os seus próprios filhos, ver os filhos sendo levados como escravos. Assim como não é fácil o que a gente está passando hoje em dia. Tem muita gente que está sofrendo por causa disso, e como eu falei, não apenas por causa da doença. Tem muita gente que de fato está amedrontada, não consegue sair de casa, não consegue viver a vida porque está dominado por um pavor que às vezes ultrapassa a própria racionalidade. Porque o medo, enquanto ele traz prudência, ele é bom, mas quando ele paralisa a gente, ele se torna um mal. Tem muita gente que está sofrendo porque perdeu o emprego, está desempregado, está impossibilitado de abrir o seu negócio. Tem muita gente que fechou o seu empreendimento, que às vezes via ele indo bem, mas está sendo impedido de trabalhar por causa da arbitrariedade dos nossos governantes. E aí está tendo que fechar e não sabe o que vai fazer para sustentar os filhos, para sustentar a casa. E tem muita gente que está numa situação de desespero, de crise aguda. A gente está tendo que lidar com os nossos filhos. Eu tenho 2 em casa e eu sei como foi difícil ficar sem escola, sem ver os amigos, né? Porque embora a gente às vezes não entre naquele medo paralisante, às vezes os amigos dos nossos filhos não estão tendo relação e eles ficam lá em casa trancados, estressados, querendo ver os amigos na escola, querendo estudar, e ficam naquela situação de tristeza, não de uma depressão aguda, mas aquela tristeza de não poder ver os amigos, de não poder ir à escola. E a gente está tendo que lidar com essa série de crises, com essa série de problemas que essa mulher enfrentou. Mas louvado seja Deus que o texto nos mostra que se ela passa por uma crise severa, por uma crise aguda com a sua casa, e se você de repente nessa noite que está aqui, ou que nos acompanha em sua casa, está passando por uma crise mais aguda, o texto revela para nós um Deus que interfere, um Deus que intervém, um Deus, como a irmã cantou aqui de uma maneira tão bela, é caminho no deserto, é luz na escuridão, Ele conduz cada um de nós. A gente precisa aprender a lidar com a crise. E o texto nos traz algumas verdades que eu gostaria de falar brevemente com você nessa noite. Primeira coisa que a gente aprende aqui com essa mulher na crise, é que na crise nós aprendemos a buscar socorro em Deus e na comunidade de fé. Amém? Na crise nós aprendemos com essa viúva a buscar socorro em Deus e na comunidade de fé. A primeira coisa que ela faz é procurar o profeta Eliseu, é procurar a autoridade de Deus naquela região, é procurar aquele homem que é comprometido com a voz de Deus, porque o profeta é aquele sujeito no Antigo Testamento que é completamente comprometido com o assim diz o Senhor. É o homem que não titubeia em relação à crise, é o homem que não vai dar ouvidos para o rei quando ele se corrompe, é o homem que se posiciona diante do rei quando ele se corrompe, inclusive confronta o rei se necessário, porque o compromisso dele é com a palavra eterna de Deus.
Então ela sabe que da boca de Eliseu vai vir palavra de Deus. Ela sabe que de Eliseu pode vir vida de Deus. Ela sabe que de Eliseu pode emanar a bênção de Deus, a provisão de Deus. Hoje, nos nossos dias, vivemos dentro do compromisso eclesiástico da igreja, do corpo de Cristo. Cristo Jesus disse que nós somos o corpo dele. Nós somos a extensão dele sobre a terra. Nós somos o prolongamento de Cristo sobre a terra. O nosso Deus decidiu se manifestar através da minha e da sua vida. Ele diz que a igreja é a múltipla forma, sabedoria de Deus. De modo que quem se isola não consegue conhecer a Deus e muito menos participar de uma bênção maior. Porque quando nós nos reunimos, nós vamos ver cada vez mais da face de Deus uns nos outros. Nós aprendemos isso com os próprios serafins em Isaías 6, que quando estavam diante do trono de Deus, eles proclamavam santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, mas não para Deus, eles proclamavam uns para os outros. É curioso, depois você olha lá Isaías 6, eles não proclamam para o Altíssimo, que Ele é santo, 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 eles proclamam uns para os outros. A gente aprende Deus na comunhão, a gente participa da bênção nessa unidade da igreja. É aqui o lugar que nós devemos procurar socorro especialmente. É na comunhão dos santos que a gente tem que rasgar a alma, rasgar o coração. Alguns domingos atrás falamos aqui do Salmo 73, onde Asaf quase vacilou na fé, mas ele é curado, diz o texto, quando ele entra na presença de Deus e lá ele rasga a alma, lá ele desnuda o coração, e aí ele começa a perceber que havia coisas a serem tratadas na alma dele. Ele diz no Salmo 73, eu falei como insensato, eu estava incrédulo, eu estava como um animal irracional. Ele começa a ver que tinha muita coisa a ser tratada na alma, e tem gente que não abre o coração e não rasga, porque fica querendo viver a sua dor sozinho, quando Paulo nos ensina a chorar uns com os outros, Tiago nos ensina a sofrer uns com os outros. Para que nós vamos ficar carregando fardo se a gente pode partilhar num grupo pequeno, na comunidade de fé, a gente pode pedir oração uns para os outros? Para que você quer caminhar sozinho? Quem caminha sozinho acaba vivendo com a pretensão de autossuficiência. E aí, meu irmão, você não vai conseguir subsistir. A Bíblia já traz a sabedoria divina, dizendo para nós que é melhor caminhar em dois do que um, porque se você cair tem quem te levante. Porque na hora que a dor aperta a tua alma, porque você perde um ente querido, um amigo precioso, na hora que o desemprego bate na tua porta, na hora que você vê os seus filhos passando por crise que você não sabe lidar, o lugar de tratar e pedir oração é na igreja, é na comunhão dos santos, é aqui que Davi diz no Salmo 133, onde a bênção é derramada, a bênção da vida é derramada. Com bom e agradável quando os irmãos vivem em união, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Diz que ali é como o orvalho que desce do Hermon e irrigava Israel, Jerusalém, trazia abundância. O que Davi está dizendo? É na comunhão que vem abundância, que vem vida. É como óleo precioso que é derramado sobre a cabeça de Arão. É ali que o Senhor derrama o seu espírito e traz renovo. Meu irmão, se você está se sentindo frágil, o lugar de procurar socorro é em Deus e na comunidade de fé. Amém? Se você estiver do lado do seu parente, fala assim: busca socorro em Deus e na comunidade de fé. É para reforçar o ensino. Eu sei que tem essa coisa chata de ficar mandando repetir, mas para reforçar é bom falar isso para o teu parente. Olha, busca socorro na comunidade de fé. Primeira coisa que a gente aprende com essa viúva, na crise ela busca socorro em Deus, na comunidade de fé. Segunda coisa que a gente aprende aqui, é que na crise ela não permite que o coração dela azede, o coração dela não fica amargo. Olha o jeito que ela fala com o profeta sobre o seu marido que havia morrido. A mulher de um dos filhos dos profetas, de um discípulo de Eliseu, disse: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Eu acho surpreendente, porque esse cara deixou uma dívida para ela, ele deixou uma dívida impagável para ela.
E quando ela procura o profeta, ela não procura com rancor na alma, ela não procura com amargura no coração, ela fala: o meu marido era homem de Deus, ele era servo de Deus, ele era teu discípulo, ele temia a Deus. Aqui vale até a gente pensar que nem todo mundo que sabe lidar com dinheiro é homem de Deus, e nem todo homem de Deus sabe lidar muito bem com a finança, embora isso não é justificativa para a gente se acomodar, porque o imperativo bíblico é para sermos bons mordomos do que Ele nos oferece. Então todo mundo tem que aprender a lidar, inclusive com as finanças, a gente tem que ter mordomia, esse é o princípio bíblico, mas a gente tem fragilidades, como esse homem tinha fragilidades, mas ela não deixa que isso azede o coração dela. Ela poderia muito bem procurar e falar assim: olha, esse meu marido, esse cabeção, esse cara irresponsável, esse sujeito que não sabe lidar com dinheiro, ele me deixou com uma dívida enorme, eu estou aqui porque eu não sei o que eu vou fazer mais. Ele era teu discípulo, mas era um péssimo administrador. Ela poderia procurar com o coração azedo, mas na presença de Eliseu, dos filhos do credor, ela vai com a alma sem amargura nenhuma. Ela não fala mal do marido perto dos filhos, ela não fala mal do marido perto do profeta, ela não fala mal do marido nem mesmo perto do credor, ela não está com o coração amargurado, ela não permite que a crise azede ela, adoeça ela. É completamente diferente do que faz o rei de Samaria, quando havia um cerco em Samaria, e o texto diz que quando ele vê que as mães negociam de matar os filhos para poder se alimentar, porque não tinha mais comida, esse rei rasga as roupas e começa a andar pelo muro, mas ele não faz isso para poder se humilhar diante de Deus, ele faz para poder alastrar sobre a cidade a amargura que ele tinha com o profeta Eliseu, porque ele joga toda a culpa em Eliseu. E aí ele começa a falar alto para a nação, para a cidade ouvir: amanhã o Senhor me castigue se eu não arrancar a cabeça de Eliseu. Sabe quando aquela coisa da raiz de amargura? É isso que o rei está fazendo, ele sai tentando contaminar Samaria com a insatisfação dele, com a amargura dele, mas essa mulher não permite que a amargura encontre espaço na alma dela, no coração dela. Ela vai e fala: olha, meu marido era homem de Deus, ele era homem de Deus. Vale pensar que a crise vem sobre os homens de Deus também. Não é porque você é crente que você não passa por luta e por crise, que o desemprego não possa bater na tua porta, que a doença não possa bater. Ninguém aqui está imune de crise, de doença, de nada disso. A crise bate na nossa porta e muitas vezes por irresponsabilidade nossa mesmo, por dificuldade. Nesse caso aqui, um homem que não administrou bem mesmo. Foi o diabo que fez nada não, ele mesmo que provocou a crise financeira, mas mesmo assim o coração dela não fica amargo, não fica azedo, porque se a gente permite que a amargura azede, meu irmão, tudo que você fizer vai ficar difícil, vai ser complicado, você não consegue ver solução, não é só com amargura, é com qualquer coisa, até com medo, ou com a amargura que o medo provoca, o desespero provoca, a gente perde a noção de ver as portas que Deus abre, as provisões que Deus pode abrir na nossa vida. Lembra quando Abraão enviou o filho dele com a serva, e aí ela caminha no deserto e daqui a pouco não tem mais comida, acabou a comida, não tem água, ela começa a chorar, o filho começa a chorar de fome, e ela fica longe do filho, distante, porque ela não tem como ver o filho morrer de fome, e agoniada, o texto diz que Deus chama ela, e a hora que ela levanta a cabeça, ela vê um poço, aí a pergunta, você acha que Deus fez Shazam e o poço apareceu, ou será que o poço estava lá o tempo todo, e ela não viu, porque o desespero tomou conta da alma dela, a amargura tomou conta da alma dela. Se a gente permite que a amargura tome conta do coração, que o desespero tome conta do coração, a gente não consegue agir. Então primeiro aprende com essa mulher na crise, não deixe teu coração azedar, amém? E eu também não permiti que o coração azede, que envenene a minha alma. Terceira coisa, a gente aprende na crise com essa viúva, que o milagre acontece a partir daquilo que a gente tem.
ela conta o problemaço que ela tem para Eliseu. Ele fala, o que eu posso fazer? O que você tem em casa? O profeta, o homem de Deus, ele fala, o que você tem na sua casa? Ela fala, só tem uma botija lá de azeite, deve ter um pouquinho. Você já parou para pensar que Deus sempre faz a partir do que você tem, do que eu tenho? A gente sempre fica esperando uma coisa de fora, e Deus sempre atua a partir do que nós temos. A gente sempre fica esperando a resposta de fora, quando a resposta sempre está dentro da igreja, dentro da sua casa, na sua vida, a partir dos dons que você tem, a partir dos talentos que Deus te deu, a partir dos recursos que Ele te deu, da família que Ele te deu, da igreja que Ele te deu. É aqui que está a resposta de Deus. Ele começa sempre a partir do que nós temos. Jesus viu a multidão faminta, falou para os discípulos, vamos dar de comer para essa multidão. E os discípulos, mas será que tem dinheiro? O que vocês têm? Tem um rapazinho aqui com 5 pães e 2 peixes. E Jesus fala, isso é o suficiente. O milagre sempre acontece a partir do que a gente tem na mão. E eu vou te dizer algo, o que você tem na mão, se você olha e acha pouco, saiba que em Deus, Ele possibilita o milagre. Pode ser 5 pães e 2 peixes para uma multidão de mais ou menos 15 mil pessoas, contando mulheres e crianças, vai ser suficiente quando a gente consagra a Ele, amém? É suficiente. Ele pede para a gente entregar o que tem, e nos ensina aqui também a sermos gratos pelo que a gente tem, porque às vezes a gente olha e fala, é pouco, fica indignado e não agradece pela casa que tem, pelo carro que tem, pela família que tem, pela igreja que tem, pelo trabalho que tem. O texto está ensinando a gente a ser grato por aquilo que Ele nos deu, porque o que Ele nos deu sempre vai ser suficiente quando usado a serviço dEle, amém? Terceira coisa que a gente aprende aqui, na crise o milagre acontece a partir do que nós temos na mão. Você pode olhar e falar, difícil pai, é impossível fazer, mas se você colocar diante dEle, é possível, é sempre possível. Se Ele dá o desafio para você, como cristão e servo dEle, Ele sempre vai dar provisão, vai te capacitar a passar por isso, amém? Quarta coisa que a gente aprende é que na crise nós precisamos ser ousados quando a palavra de Deus é o nosso fundamento. Ele fala, sai procurando vasilhas, ele fala, e peça muitas vasilhas. Deixa eu te falar, logicamente, racionalmente, humanamente falando, qual que é o sentido de você ter lá, sei lá, 1 litro de azeite, 250 ml, 500 ml, que eu duvido que tinha muita coisa lá, e você sair pedindo um monte de vasilha e ficar derramando nas vasilhas o azeite? Não, coisa de maluco, né? Coisa de doido. Ué, mas eu só tenho 500 ml, por que eu vou pedir 100 vasilhas? Vai acabar na primeira, humanamente vai acabar rapidinho. Não tem sentido isso, logicamente não faz sentido. Mas se Deus falou, faz. A nossa fé, ela não é um fideísmo, não é fé na fé. Deus não chama a gente para fazer loucura, não. E Deus não tem compromisso em satisfazer as nossas loucuras. Deus não tem compromisso em satisfazer o meu emocionalismo. Ele fala, eu vou fazer em nome de Deus. Mas se Ele não falou, você e eu vamos nos arrebentar. Não é pela fé na fé. A coisa acontece quando é fundamentado no que Ele falou. Quem está falando para ela, peça muitas vasilhas, é Deus na boca de Eliseu. E aí se é Deus falando na boca de Eliseu, você pode fazer com toda a segurança do mundo. Porque a palavra dele sustenta até o universo, que dirá as pequenas coisas da nossa vida. Humanamente falando, Jesus disse para os serviçais, encheu de água as talhas e falou, vai lá servir para o mestre Sala água. Que coisa de doido, o mestre Sala está esperando vinho. Mas Deus, foi o próprio Deus falando na boca de Cristo. É Cristo Jesus, vai lá, serve. Humanamente falando, Pedro pescou a noite inteira. Estava cansado, não pegou nada. E Jesus fala, olha, lança a rede ao mar. Pedro poderia ter falado, Senhor, tu é carpinteiro. Quem manja dos paranauê do mar sou eu, né? Como o pessoal fala, eu que manjo disso aqui de pesca. Mas Pedro fala assim, sob a tua palavra eu vou lançar a rede ao mar.
E aí quando lança, meu irmão, é uma pesca maravilhosa, paga o imposto absurdo de Roma, sobra peixe para chuchu, porque a palavra de Deus está ali, é a palavra que é o fundamento. Não é fé na fé, ela não está fazendo em nome da loucura, em nome do que ela acha que Deus tem que fazer. Deus não cumpre as nossas expectativas, Deus não cumpre a minha emoção, Deus cumpre o que Ele fala. E quando Ele fala, Ele vai cumprir. E a gente tem que ter ousadia para ancorar a vida nisso, para construir a vida nisso. Jesus, por exemplo, ensinou a nós no Sermão da Montanha a não ficar temendo o dia de amanhã. Ele diz, olha, eu cuido da ave, visto o lírio, livra da ansiedade, livra da preocupação. Para que você vai ficar se ocupando com uma coisa que nem vai acontecer talvez, provavelmente nem vai acontecer, basta cada dia o teu próprio mal. A fé cristã, como eu falei há pouco, é a fé do maná, gente, tem para hoje. Deus diz lá para o povo, através de Moisés, olha, pega o maná o suficiente para comer hoje, e se pegar para amanhã vai apodrecer, porque vocês são chamados a confiar e a depender de Deus, e a gente vive a fé de cada dia. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O próprio Deus está falando para nós, para priorizarmos o reino dEle, e se a gente faz isso, eu não preciso me preocupar com comida, com bebida e nem com vestimento. São as coisas comuns da vida, as coisas essenciais, comida, bebida e veste, que é o que Paulo vai falar para Timóteo, tendo o que comer, o que beber, o que vestir, sejamos com isso satisfeitos, os que querem ficar ricos caem em tentações. Jesus promete cuidar do necessário, se a gente priorizar o reino dEle, e se a gente prioriza o reino dEle, está engajado com a missão, meu irmão, pode parecer que é impossível a gente ver a mão de Deus, a gente consegue ver a mão de Deus. Eu já comentei com vocês que eu tive o privilégio de conviver um tempo da vida, alguns anos, sem saber quando ia cair, quando não ia, que mês que vinha, que não, como é que eu ia pagar a conta X, mas sempre caía, sempre. Saí de uma igreja sem saber e agora, mas a gente começou a viver da obra e como é que vai pagar o carro? Aí daqui a pouco um irmão que estava morando no Nordeste, eu quero fazer uma oferta do nada, eu falei, mas você está congregando aí? Não, e aí o cara ofertava, era a medida da conta do carro. Eu falei, aí depois de uns 3 meses, a minha esposa, a gente falou, e agora? Eu falei, agora, depois de tudo isso aí que a gente passou, Deus é fiel, uma hora vai vir. É que a gente às vezes fica naquela, não é porque você quer tudo certinho, né? Você quer se programar, mas em Deus às vezes a gente é assim, é na fé. Mas Deus sempre vem com provisão, Ele vem, Ele honra. Davi diz assim, eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos a mendigar o pão. Eu vi a provisão de Deus na minha vida, Davi está falando. A gente pode confiar no caráter bondoso do nosso Deus. Essa mulher aprendeu a confiar na palavra de Deus. Parecia loucura, pega várias vasilhas. Ela foi lá e pegou tudo que ela podia, porque ela creu que se Deus disse na boca de Eliseu, assim ia acontecer. E se Deus promete na nossa vida, a gente precisa ancorar a nossa vida na palavra eterna dEle. Aí o medo vai embora, a ansiedade dissipa, essas coisas caem por terra, amém? Confia, tenha ousadia e constrói a tua vida na palavra dEle, amém? Dá uma cutucada no teu irmão, na tua esposa, no teu marido, fala, confia na palavra de Deus. A gente aprende aqui também na crise com essa viúva, a ter foco para resolver os nossos problemas. O pessoal fala muito, é para que o milagre tem que ser discreto, mas eu não entendo assim não, quando ela fecha a porta é para manter o foco. Ela vai lá com os filhos dela, ouviu a palavra do profeta, pegaram as vasilhas, agora fecha a porta e se concentra naquilo que o profeta diz. Se concentra na resolução do problema, se concentra no que Deus disse para você, fica focado nisso, fecha a porta, não deixa nada atrapalhar o que você está fazendo, não deixa nada atrapalhar aquilo que Deus colocou no teu coração, o caminho que Ele te deu, fica focado na missão que Ele te confiou. Jesus disse isso para os apóstolos, Ele fala, vão pregar, e tem uma hora que Ele diz assim em Lucas 10, não saúdem ninguém pelo caminho. Eu falo, nossa, que povo vai ser sem educação agora?
É um argumento para a gente não cumprimentar os outros. Não. Ali naquele texto, Jesus está falando, fiquem focados na missão que eu confiei a vocês. Não se distraem por coisa alguma. Não permita que o mundo venha distrair vocês. Fica focado no que Deus te confiou. Paulo diz a Timóteo que o bom soldado procura agradar aquele que o alistou. Ele não se ocupa das coisas dessa vida. Ele não permite que as distrações encontrem espaço na casa, na alma dele. Ele fecha a porta e se concentra. Fica focado no que Deus te confiou. Eu não sei qual é o seu problema, Deus sabe. Fica focado em resolver esse problema. Fica focado, ancorado na palavra de Deus e não permita que nada atrapalhe você de resolver o teu problema. Amém? E por fim a gente aprende na crise a reunir a nossa casa para a gente trabalhar junto, para a gente batalhar junto em família. O nosso Deus é Deus de família. É de família. Ele mesmo é uma família constituída de Pai, Filho e Espírito. A própria Trindade é uma família. E fez toda a humanidade a partir do mesmo casal, ou seja, o nosso Deus é Deus de família. Em Abraão ele falou, por meio do teu descendente eu vou abençoar todas as pessoas da terra, os indivíduos da terra, todas as famílias serão abençoadas através do teu descendente. É um Deus de família. É consagrar a nossa casa, consagrar o nosso lar, é ter a atitude de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa mulher chama os filhos, nós vamos resolver o problema em família. A nossa família vai ver a mão de Deus, a nossa família vai ser instrumento de Deus, a nossa família vai ver a provisão do Altíssimo na nossa casa, é na família que Ele quer agir, amém? É envolver os nossos. Eu falei há pouco que a gente está vivendo um tempo de crise, e que a esperança é Cristo. Não pensa que vai vir solução e vai trazer renovo e esperança para as pessoas desse mundo. São governantes, é o presidente, é o governador. É a igreja que é a resposta. É você lá com a tua família que vai ser a resposta. Porque na hora que todo mundo está amedrontado, vai olhar para você e vai ver uma expressão de esperança. Mas por que você não está com medo? Porque eu sirvo o Deus de Eliseu. Porque eu sirvo a Cristo Jesus. Porque eu não me reúno de domingo para pensar em um Deus que está lá no sepulcro, mas eu sirvo aquele que saiu do sepulcro e está comigo aqui, o Deus que intervém na história. Amém? Você não está sozinho. Você tem um Deus que intervém e caminha conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos ter uma palavra de oração? Pedir para você ficar de pé. Se os irmãos do louvor puderem vir aqui à frente, para a gente cantar mais uma vez aquele cântico, desse Deus que conduz no deserto, esse Deus que caminha conosco, e a gente permitir que essa canção entre na nossa alma, no nosso coração nessa noite, para trazer certeza em cada um de nós, que tem um Deus que intervém na nossa história. Te damos graças, Pai,